Vamos lá. Obviamente fui eu, não vou tocar no assunto, não. Bom dia, né, Rian? Bom dia, sexto ano. Vamos começar, né, para a gente dar uma adiantada aqui na aula de sistema nervoso. A gente, graças a Deus, está muito bem nos conteúdos. Acho que falta só dois conteúdos para a gente acabar o ano. Vamos, mas de qualquer jeito a gente tem que correr. Quando eu achar a apresentação aqui. Achei. Vamos ver onde a gente parou. Deixa eu ver se ele vai me avisar. Normalmente ele avisa. Está uma luz aqui no meu computador. Vocês estão conseguindo enxergar bem, gente? Está uma luz assim. Sim. Vamos lá. Depende, né? Que tem hipérbole. Deixa eu ver onde foi que a gente parou. A gente falou de neurônio, das partes do neurônio, né? Falamos de impulso nervoso, de sinapse. Vocês tiveram muitas perguntas sobre sinapses, não é? Deixa eu ver até onde a gente foi. Agora a gente vai continuar daqui. A organização do sistema nervoso. Vocês sabiam que o nosso sistema nervoso ele é dividido em duas partes. A gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Obviamente, como o próprio nome diz, o sistema nervoso central ele é o principal, tá? E o periférico ele é o secundário. O que nós temos no sistema nervoso central? Quem faz parte do sistema nervoso central? Tá certo? O encéfalo, que é todo esse conjunto do cérebro, tá? É cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ou seja, é o cérebro todo, né? Toda a caixa craniana. E a nossa medula espinhal, tá certo? Ou medula espinal, como alguns antigos médicos chamam. Vocês sabem onde está a nossa medula, nessa parte da nossa coluna que é bem ligadinha ao nosso cérebro, principal parte dos cordados, tá? Então, esse é o nosso sistema nervoso central, de onde surgem nossas ideias, nossos conhecimentos, nossos reflexos, nossa sensação de dor, de cheiro e tudo mais, a gente interpreta com auxílio do nosso sistema nervoso central. Então, já sabe. Quais os órgãos fazem parte do sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal. Certo? E agora o sistema nervoso periférico. É muito fácil. No sistema nervoso periférico, nós temos os nossos nervos, que é um monte de canalzinho nervoso arrastado por todo o nosso corpinho, como se fossem veias, gente. E temos os gânglios, tá? Que estão diretamente ligados aos nervos. Então, no sistema nervoso periférico, a gente tem nervos e gânglios. No sistema nervoso central, a gente tem encéfalo e medula espinhal. Não é muito difícil, certo? Ó, aqui os nervos. Estão vendo esse bonequinho aqui? Olha aqui, essa parte em vermelho, que tem o cérebro, e essa parte vermelha aqui, é o sistema nervoso central. Encéfalo, que é O todo... verde é a veia, é? Essa é meu, acho que o vermelho, professora. Esse vermelho aí parece uma medula espinhal e esse verde parece os nervos e os nervos, parece. Muito bem, exatamente. A parte em vermelha é o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula. Olha só como ela é comprida. A medula, gente, ela acaba controlando o nosso corpo todo. Isso aqui é o último osso da nossa coluna. Então, ela meio que manda informações do cérebro para todo o corpo. Estão vendo que tem vários nervos? A gente tem nervos nos ombros, nos braços, acima dos ossos, tá certo? No glúteo, na coxa, na perna, até o dedinho dos pés. O dedinho. Tem nervos, isso. E eles são conectados à medula, que é conectada ao cérebro. Então, é como se fossem fiações que vão mandando informações. Vocês estão vendo que tem como se fosse uma eletricidadezinha passando no desenho, principalmente na parte verde? Sim. Correndo. É a descarga, né? Que leva um conhecimento de São os para outro. impulsos, É né? tipo como se o cérebro fosse o roteador e o resto fosse os fios. Exatamente. E isso aí são os impulsos nervosos que constantemente a gente sente através dos nossos nervos. Quando alguém belisca a gente, ou quando a gente mete o cotovelo em algum lugar. Vocês não chegam a dizer, ai, chega, deu um choque. Já aconteceu isso com vocês? Quando encaixa aqui, E no é porque joelho. vocês, ou no joelho, vocês atingiram um nervo em cheio, aí vocês sentem um negócio inexplicável que vocês só conseguem comparar a um choque. E, de fato, foi um choque Professora, nos nervos. Oi. é como se nosso corpo fosse meio que uma máquina. Aí a tomada é o cérebro, aí o fio, né? Os nervos Vou são os nervos. começar a gritar, peraí ainda. Aí a parte da tomada é a medula espinhal e a máquina com os fios dentro é meio que nosso corpo. Isso. A máquina só funciona com a eletricidade, com a tomada, né? Quem vai conduzir tudo isso é o cérebro e a medula espinhal, exatamente.
Então, nosso corpo, literalmente, ele é uma máquina, tá certo? É como se ele tivesse o motor, que é o coração, e o computador, que é o cérebro, que manda as informações. Então, sim, gente, quando vocês sofrem alguns impactos aí na vida, de joelho, de cotovelo, vocês sentem aquele choque, porque vocês atingiram nervos. Os nervos, normalmente, eles são protegidos por camadas de pele, gordura e músculo. Mas, às vezes, a gente consegue dar umas pancadas que atinge os coitados de cheio e é uma dorzinha incômoda demais. A gente fica lembrando por um tempão, porque ela é uma dor diferente. Olha aqui a foto do encéfalo. Ah, professora, por que a gente não pode chamar cérebro? Porque o encéfalo ele vai além do cérebro, tá certo? Deixa eu ligar minha caneta de laser. Amor da minha vida, inclusive demorei demais para ligar hoje. O cérebro, gente, é essa parte aqui de cima, tá certo? O encéfalo é toda essa parte, com bulbo, com tudo mais, tá certo? Então, encéfalo, quando a gente fala encéfalo, a gente tá falando de todas as partes do cérebro, tá certo? Quando a gente fala só cérebro, tecnicamente é só uma parte dele. Então, encéfalo, a gente tá falando de todos os membros que estão dentro da nossa caixa craniana. Então, por isso que a gente fala encéfalo, para não ter que ficar falando cerebelo, cérebro, bulbo encefálico, tronco cerebral, a gente resume tudo isso em encéfalo, que é o conjunto das partes do cérebro. O encéfalo ele é a massa nervosa situada na caixa craniana, tá? Apresenta as seguintes regiões, as cérebro, cerebelo, tronco encefálico, ponte e bulbo. A ponte e o bulbo são como se fossem os aparadores do cérebro, é como se fosse o tronco mesmo de uma árvore. Pense que isso aqui são as folhas, e essa parte aqui, que eles chamam de tronco encefálico, literalmente é o Ô, tronco da árvore. professora, Oi. os cientistas eles pegam o cérebro para ressecar eles para ver o que vai acontecer com o cérebro? Sim, né? Eles fazem testes com pessoas, com coisas vivas, né? E ficam testando lá. Dá para fazer experiências com o cérebro com seres humanos vivos. Dá para fazer com cérebros de cadáver, dá para fazer com cérebros de animais. Eles testam muito com macacos vivos ou mortos, né? E com seres humanos. Então, por exemplo, ele pode botar a Maria Letícia numa máquina para analisar o cérebro dela, uma máquina de ressonância, talvez, e colocá-la para ouvir duas músicas. Uma música de, deixa eu pensar no cantor, Roberto Carlos, e uma música, diga aí um cantor que você gosta, Maria Letícia, que você gosta muito. Uma banda, sei lá, K-pop, Blackpink. Blackpink é Não, um... na United. Blackpink é boa. Jackson. Na United. Como? K-pop eu não gosto muito, não. Sayonara. Leonide, Essa uma banda aí, banda ótima. ela falou aí de uma banda, porque a tia é velha, não consegue mais nem pronunciar o nome dos hits do momento. E no meu tempo Não era sei Lady que Gaga, música é. pô, Rihanna, Beyoncé, agora eu nem consigo falar. Cadê o tempo da Selena Gomez? Até um dia desses vocês ouviam Selena Gomez. Cadê? Só porque eu Não sei sei o quem nome é essa, não sei nem o Justin nome, Bieber. Eu lembro nem que o o meu cantor da minha vida. era louco no Justin Bieber. Hoje ele tá uma pessoa, né? Assim, desprovida de beleza. Então, ela pode estar ouvindo uma música do Roberto Carlos que não se comunica emocionalmente com ela, então o cérebro dela não vai reagir, ela tá lá só ouvindo assim, com tédio. E, de repente, toca a música dessa banda dela, que ela curte muito, e toca justamente aquela música, tá? Que ela canta 500 mil vezes com fone de ouvido no chuveiro, quando tá tomando banho. Aí, de repente, a máquina lá mostra o cérebro da Maria Letícia brilhando. Então, os cientistas conseguem identificar quais partes do cérebro estão ligadas à emoção, né? A carinho, a gostar, a memória. E assim eles foram estudando até entender quais partes do nosso corpo estavam ligados a tal coisa, né? Por exemplo, essa parte aqui, o cerebelo, ele está ligado com equilíbrio, né? Às vezes, quando a gente leva tapa aqui, a gente fica um pouco tonto, fica incomodado, né? É porque mexe um pouco com a parte do cérebro relacionada ao equilíbrio e por aí vai, né? A parte dos sentimentos está mais para o córtex, para dentro, essa parte aqui com a memória, e assim por diante. É assim que eles fazem experiências com o cérebro de seres vivos, só examinando e colocando estímulos, uma música, uma foto, uma cena triste, tipo de uma criança apanhando, de uma criança com fome, assim eles vão identificando as emoções. Mufasa morrendo. Isso. Às vezes eles beliscam você para ver, e assim por diante, né? E também podem Eles cortar. nos maltratam.
Dissecar, gente, não é ressecar. Alguns a gente acha que dissecar é ressecar o órgão para estudar. Não, dissecar é cortar. Só que a gente não fala cortar, porque cortar dá a impressão de cortar a carne. Vou cortar a carne para comer, é uma coisa. Delícia. Para cozinhar, fazer uma galinhazinha velha para o almoço de domingo. Isso é uma coisa. Agora, eu vou dissecar essa galinha na aula de ciências. É outra, tá? Qual a diferença, professora, entre cortar e dissecar? A diferença está no objetivo. Quando eu corto, é para cozinhar e fazer lá um negocinho bacana, gostosinho, Uma né? galinha assada. Quando eu disseco, eu estou dissecando o animal, ou cortando no sentido científico, Para estudá-lo. para estudar, né? Para analisar os órgãos e tudo mais. Então, quando a gente fala de secar, são cortes para finalidade científica. Quando a gente fala cortar, Professora, é corte para a gente comer mesmo. Oi. Ou agressão, né? Teve- Vou comer você, é porque tá agredindo. teve uma vez que a minha mãe ela foi fazer a galinha, né? E daí tinha um ovo que ele estava quase formado, tinha até a casquinha. A galinha ia dar o ovinho. Cortaram uma Se galinha esperasse mais um choca. pouquinho, Não é muito foi. Não é muito bom. Não, acho que até ela para pôr ainda é tranquila. Agora, quando você mata uma galinha choca, pode ser que a carne não fique muito boa, né? Porque ela tá ali com muito estresse, muitos hormônios de estresse, e ela fica com medo por causa dos pintinhos que ela cuida, dos filhotes, aí pode ser que a carne fique com um gosto diferente, né? Comer um animal estressado é diferente. Eu nem lembro do gosto. É, porque comeu tudo, né? O boi, né, quando matam um boi para a gente comer, o porquinho e tal, eles matam da forma menos estressante possível. Porque se você der uma pancada e o animal ficar com muito medo antes de morrer, isso estraga toda a carne, deixa a carne dura, né? E a carne dura, ela não tem um preço alto. É preciso que ela esteja macia para ter um bom preço. Então, eles tentam matar de uma forma que não estresse o animal. Professora, para fazer a morte mais rápida possível. Eu sei que não é muito bom isso, mas a parte que faz a gente doer é o cérebro. Então, meteu o tiro na cabeça. Ai, Ria, que horrível. Mas ainda Eu bem que você sei. avisou. Eu sei disso, Sim, mas O a Rio é parte muito sentimental. ele é muito prático, né? Sim, de fato, Não, professora, eu sei que isso não é muito bom. Eu tô aqui quase chorando por quem é causa disso. vegano Mas aqui, protetor dos animais, deve ter tido um infarto só de imaginar. Espero que não tenha aqui então. um vegano sofrendo. Mas é assim, né? Existem vários métodos para que o animal nem imagine que ele vai ser abatido, para que ele morra, né? Sem liberar estresse na carne. Então, tem muitas É formas porque de assim, fazer porque esse tiador vai entrar no cérebro, vai assim mais nada. isso. A gente Quando ele também, morreu, como é que quando a ele gente morreu? sente, quando a gente Eu sente acho que o medo, respirar. os nossos músculos enrijecem. Lembra que eu falei, acho que eu falei com vocês da injeção? Quando eu sinto medo, eu tenho medo de uma injeção específica, de uma vacina específica, a do tétano. Quando eu sinto medo, eu já sei que meu braço vai ficar duro e eu vou ficar com muita dor. Então, eu tento relaxar, eu tento não olhar, para que os meus músculos relaxem e aí a perfuração não doa. Então, quanto mais relaxado você fica, Assim, menos dói. professora, Tanto é que as pessoas que não têm medo de vacina, elas ficam assim, julgando as outras, mas nem dói, é menos que uma picada de formiga, porque elas não sentem medo, então, de fato, nelas não dói. Agora, quem tem medo, vai doer mesmo se você tiver medo. Não tem A jeito. vacina que eu não gosto é a na bunda, é a que dói mais. Não gosto. E era para ser aqui, Professora, eles só dão na região eu glútea fiquei as que doem muito, porque lá no glúteo a gente tem muito músculo, então a gente sente menos. Já pensou levar uma benzetacina no braço, minha filha, você desmaia. É uma vacina bem forte. Olha, eu fui tomar uma vacina, né? Eu tenho medo da vacina do tétano, porque ela dói um pouquinho. Professora, eu tenho um pouco A do medo daquela. tétano eu não sinto dor, é a mesma coisa das outras. Olha aí, que Professora, bacana para eu tomo você. injeção. Eu tomo muita injeção quando eu tomava lá. Fiquei muito doente e tomei 8 injeções, sem contar a que teve na bunda. Em um dia, viu? Não foi tipo uma vez na semana, não. Foi um dia mesmo. Eu levei duas. professora, Meu na recorde bunda. foi 3, Eu 2 num fiquei com braço e uma no pouquinho de outro. Não, mas eu não choro com injeção. Mas Eu nem... o Não, eu mais também não choro feio mais, é a que né? se Quando eu coloca na era bunda. criança, eu chorava bastante, esculhambava a enfermeira quando era Eu não criança. chorei nem um pouquinho, não. Não chorei, não. Mas o que dói mesmo, cara, é que vai na bunda, porque na bunda, velho. Eu Tá pensei, a bom, mãe Rian, precisa tá falar, bom. né? Eram A gente duas não injeções fala na bunda. assim, a gente fala região glútea, dos músculos glúteos.
tá? E você só leva injeção no glúteo, injeções que doem muito, porque Ô, dói professora, mesmo, então não tem nem como eu mentir para vocês. São injeções específicas, não são ô, todas. As que professora, vocês levam no braço, que a enfermeira já vai aplicando no braço, elas são tranquilas. A do teto não é tranquila, é que eu sou manhosa, né? Vocês têm que entender que às vezes a pessoa é manhosa, né? Eu tô tentando acabar. Ó, por exemplo, falta a última dose. Todo dia eu digo que vou tomar e finjo que esqueço. Assim eu vou levando. Mas vou ô, ver se quinta-feira eu professora, vou lá tomar. Oi. Travou meu computador. teve um dia que eu tava bem mal mesmo. Bota esse telefone lá. Uma enfermeira, ela foi me dar uma injeção. Quando ela me deu uma injeção, aí eu já tava quase desmaiando. Aí ela errou. Ela errou o lugar de injeção. Aí ela furou de novo. Aí deu Eu acho que ela errado. não ia lhe dar uma injeção. Eu acho que ela ia injetar em você soro, né? Porque a injeção não tem muito como errar o lugar. Agora, soro sim, até a pessoa achar a veia e tal. Algumas pessoas não têm sorte na vida e tem uma veia ruim de achar, então fica levando várias furadas até o enfermeiro localizar a veia. Já aconteceu comigo uma Eu vez já já. levei na Levei veia. injeção nas partes traseiras. Professora, Já vi que injeção, sexto ano, injeção é um assunto muito polêmico para vocês. Vocês estão, todo mundo aí tem um traumazinho, né? Mas vamos deixar passar e continuar aqui com o sistema nervoso. A gente tá já acabando a aula, tá certo? Vamos voltar. O cérebro, ele é o centro de controle de quase todas as atividades vitais necessárias à nossa sobrevivência. Quando eu digo quase todas, né? É óbvio que não são todas. A gente tem órgãos muito importantes também, né? Que se ele parar, a gente morre na hora. Qual é o órgão que se ele parar, provavelmente a gente vai morrer na hora? Coração. Partido. O cérebro para e a gente fica vivo por muitas horas, mesmo que não volte mais, mas o corpo ainda continua funcionando por algumas horas. Agora, vai teu coração parar para tu ver se tu fica vivo alguma hora. Parada cardíaca, os caras botam lá o desfibrilador para tentar reanimar, porque se o coração parar alguns minutos, apesar que já teve gente que ficou 20 minutos com o coração parado e ainda voltou, né? Alguns milagres. Professora, Vamos lá. quando o pulmão parar de funcionar, além do coração morrer, o cérebro também começa a morrer, porque o cérebro Isso, parada respiratória. Mas leva um pouquinho mais de tempo. Se o pulmão parar, você pode colocar um respirador artificial e tal, colocar lá, respirando com a ajuda de aparelhos. Mas se o teu coração parar, você vai botar o quê para fazer o coração bater? Não tem A como. turbina elétrica, mil jatos. É outra história quando é o coração. O coração é protagonista. Vamos lá. Então, ele é o centro de ações como o movimento, o sono, a fome, a sede, né? E quase todas as emoções, tá? Ele está encarregado ainda de receber e interpretar inúmeros sinais. Então, o cérebro da gente trabalha bastante, né? Cientistas dizem que não há máquina no planeta Terra que tenha a capacidade do cérebro humano. Não há computador que se compare a um cérebro humano. Ainda por cima, a gente trabalha com pouquíssima energia, acho que são 15 amperes, né? Enquanto o computador trabalha com milhares de amperes. Então, a gente consegue fazer muita coisa com pouquíssima energia, diferentemente de um computador. Fora que o nosso prazo de validade é muito maior também, né? A gente pode ter aí 60, 70 anos de vida útil, ininterrupta e com qualidade, enquanto um computador não vai ter nem 10. Né? O meu computador durou 8 anos e eu acho que foi muito. Mas tem computadores aí que chegam a 10, mas a gente chega a 70, 80 muito bem, tá certo? Se cuidar direitinho. O cérebro... Ó, aqui, já me dando a cortada. E a bisavó teve 100. O cérebro, ele ajuda a manter o equilíbrio e a postura, né? O bulbo raquidiano, o bulbo cerebral, ele está implicado nas funções involuntárias, como a respiração, por exemplo, né? A vontade de fazer xixi, por exemplo, também. Então, tem uma parte do nosso cérebro que controla exatamente isso. Tem testes, né, que botam uma torneira para a pessoa ficar vendo uma torneira para ver se ela vai sentir vontade de fazer xixi, e a pessoa sente. Então, tem vários testes cerebrais muito divertidos. Nunca vejo uma cachoeira. Certo? Cachoeiras, né? A ponte, né, ela é constituída principalmente por fibras nervosas e mielinizadas que ligam o córtex cerebral ao cerebelo, certo? A gente tem uma ponte dentro do cérebro para ligar todas as partezinhas. Deixa eu ver Só aqui. tô imaginando, os neurônios passando por ela. Chega, que travou. Vamos lá. A medula espinhal ou medula espinal, muito conhecida nossa, né? Na verdade, a gente sempre pensa logo em coluna e nas dores. Pelo menos eu só penso nisso quando eu vejo.
A nossa medula espinhal ela é muito delicada, gente, tá certo? E muito importante. É por isso que quando alguém vai chegando perto das nossas costas, a gente já sente logo uma agoniazinha, né? A gente quase sente a pessoa tocando na gente. E normalmente a gente é muito sensível nessa região, né? A medula espinhal ela é um filamento nervoso muito sensível, não sensível no sentido de ser delicado, de ser fraco, é sensível no sentido de ter uma grande capacidade de entender estímulos, tá certo? De toque, ela sente um monte de coisas ao mesmo tempo, então ela tem uma grande capacidade de sentimento, de sentir. Então ela é sensível nesse. Ela percorre todo o canal interior da coluna, tá certo? O canal raquidiano, então ela está por dentro da nossa coluna e exerce as funções do centro nervoso e de conduzir os impulsos nervosos. Então, quando a gente, né, sofre um estímulo, um beliscão, um tapa, um abraço e tal, ela sente o estímulo e envia para o cérebro para ele interpretar. Olha, te abraçaram, abraça de volta. Ou te abraçaram, empurra ele. Ou te beliscaram, belisca de volta. Ou reclame, faça alguma coisa. Então, ela está sempre... Dá um murro na cara. Tá sempre enviando respostas e indicando ações para o seu cérebro ali comandar o teu corpo. Então, ela recebe informações de todos os nervos do nosso corpo. Então, ela está trabalhando constantemente, enviando tudo isso lá para o nosso cérebro, tá certo? Você viu um cachorrinho morrendo, né, professora? Você chora. Isso. Ali foi o sistema nervoso central. Oi, Emanuel. Teve uma vez que chegou um amigo da minha mãe aqui em casa, eu fiz assim. Aí eu peguei a cabeça assim, ó. Pá! Aí Por que você fez isso? Roscala. Por que as pessoas fazem essas coisas? Quis matar. Professora, só saber assim, porque eu tava vendo o filme de Ele ação. estava falando fazer que tá isso. com uma voz bem grossa, já tá com engrossamento de voz. Alguém fala então. Eu? Gustavo. É o Felipe? É o Gustavo? É. O Gustavo e o Felipe. O Gustavo e o Felipe tem os Deram uma dois. engrossada de voz na pandemia, não vou mais reconhecer vocês. Imagina o tamanho que vocês devem estar, minha gente. Tudo grande. A última vez que eu medi foi eu tava com uns 1,71. Olha, minha gente, no 6º ano, tudo gigante. O 8º Professora, ano eu não reconheço mais os comigo, alunos do 8º. Eles me acham no mercado e aí estão de máscara, naquele monte de gigante. Ó, quem veio ver a aula comigo, professora? É o Felipe. Claro, né? Tinha que ter esses indivíduos. A minha estava aqui me perturbando. Seu irmão também? Lindo, eu queria um gatinho preto. Que intruso. Mas eu já tenho um aqui que dá tanto trabalho que às vezes dá vontade de chorar. Então vamos, deixa eu ver se dá tempo. Gente, eu vou ter que encerrar, a gente continua amanhã dessa parte aqui, tá? Sistema nervoso periférico. Por hoje é só. Amanhã, se Deus quiser, a gente termina e já começa uma atividadezinha de casa, tá certo? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Temos 25 alunos na sala. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Vou tirar uns prints aqui para fazer a chamada depois. Se aquele 3. Essa sala é tão grande que tem que tirar 2 fotos para conseguir pegar todos os alunos. Pronto. Galera, até amanhã. Vão lá assistir a próxima aula, tá certo? Mais tarde eu posto no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.